Muito bem, agora vou trazer meu convidado, professor Gonzalo Vecina Neto. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Valéria. Boa noite aos nossos internautas aí que estão aguentando firme e forte o nosso jornal. Exatamente. Vamos falar então sobre essa questão gravíssima que aconteceu, né? Quer dizer, que veio à tona, né? Está acontecendo. Está acontecendo. É, eu até comentei aqui uma informação, né, de que cerca de, deixa eu só ver aqui, mais de um terço, uma notícia da revista Fórum, mais de um terço das bebidas alcoólicas vendidas no Brasil são adulteradas, né? Então, Não, Vera, existe. calma. O que a Calma, revista eu Fórum... sei, são coisas diferentes, são coisas diferentes. Não são Então, adulteradas, tem inclusive contrabando aí. tá. Mais de um terço das bebidas não são legais. Então, tem bebida adulterada, tem bebida falsificada e tem bebida que você contrabandeou. Não é tão grave assim, mas não é, né? Temos que falar o que é verdade, né? O que é preocupante são as adulteradas. As falsificadas, que você não coloca metanol, mas coloca água, coloca álcool, essas também é menos grave. Não é desprezível isso, mas é menos grave. O grave mesmo é você colocar um veneno, porque o metanol é um veneno. Então, colocar o veneno, quem fez isso não estava. Eu acredito que não estava querendo cometer um crime. Cometeram um crime, mas eles não tinham noção de que teríamos esses desdobramentos nesse crime. Quem vendeu para esses caras sabia. Agora, os caras que fizeram a adição de metanol em uísque, gin e vodka, que é o que parece que foi manipulado de maneira inadequada aí, esses caras são os idiotas. Acho que são os idiotas. Porque eu não conheço ninguém que mate o freguês. Né? Você tem um freguês, você não vai matar o freguês. Então, esse pessoal que comprou metanol achou que não estava comprando metanol, estava comprando alguma outra coisa. E aí, o que eles compraram de fato foi o metanol, que por alguma razão foi parar lá. E aí eu acho, o que nós temos que conseguir fazer é andar para trás nessa história. Temos que descobrir quem foi que fez a falsificação e descobrir quantas garrafas ainda existem falsificadas. Diz que tem aí mais umas 18 mil, tem umas 18 mil garrafas. Vamos ver. Tem que achar e tem que tirar de circulação todas as garrafas, porque toda garrafa é uma sentença de morte. E aí tem que achar quem vendeu o metanol. Se não achar quem vendeu o metanol, nós estamos com esses criminosos que sabem o que estão fazendo, operando ainda. Então, a polícia tem que ir atrás disso. Né? A polícia, em 2 semanas, conseguiu descobrir quem foi que matou lá o delegado-geral, o antigo delegado-geral do DOPS. Em 2 anos, não conseguiram descobrir quem que matou a Marielle. Então, vamos ver que polícia que vai investigar esse crime. Essa é a questão que eu quero saber. Aí o senhor está entrando numa outra seara, que é a rapidez dos processos, que são rápidos quando interessa e são bem lentos quando interessa também, né? O governador já apareceu aí falando, eu tenho diagnóstico, não foi o PCC. Como é que ele sabe que não foi o PCC se é o PCC que está envolvido com misturar metanol na gasolina? O PCC importou, de alguma maneira, com o dinheiro lá da Faria Lima, ele importou metanol, que é mais barato, para colocar na gasolina, para ganhar mais. E, de repente, aparece metanol no álcool. Não, Para bom entendedor,
Mas vamos ver, né? O É. governador, afinal de contas, deve saber mais do que eu, né? Olha, vamos aqui dividir algumas questões. Essa questão tem a Maria Elisa, que ela já comentou várias vezes aqui, que metanol, onde se compra metanol, não é uma coisa que se compra com facilidade. Então, já é uma. Se o senhor puder explicar um pouco Ó, essa questão. Aí, metanol é um solvente utilizado na indústria química. Na indústria química, volta e meia você precisa misturar coisa que não se mistura. E o solvente é algo que permite que você consiga misturar coisa que não se mistura. Eu não sou químico, não domino esse negócio, estou falando de tanto que eu ouço falar, de tanto que eu já ouvi falar dessa história do solvente. Então, o solvente é um limpador nas reações químicas, é um acelerador nas reações químicas. E o metanol é um solvente. É altamente prejudicial para o ser humano, porque quando a gente toma, ele se transforma em ácido fórmico, e é o ácido fórmico que faz os efeitos que ele apresenta no nosso corpo, inclusive o da perda da visão. Quem que usa metanol? A indústria química usa metanol e, eventualmente, você pode pôr metanol no diesel, não na gasolina, mas no diesel. Então, esse é um caminho possível da onde veio o metanol. O metanol veio da indústria química ou da indústria de combustível, de produção de combustível, dessas misturas que nós temos feito para diminuir o preço do diesel. Se pode acrescentar na gasolina? Pode, mas ele faz mal para os motores da gasolina, ele é danoso, o metanol. Então, esse é o caminho do metanol. Como ele é um álcool, ele é um tipo de álcool, e ele não tem muito cheiro, não tem sabor, não dá para descobrir que ele está presente numa mistura. Quando ele se mistura à bebida, as pessoas tomam e não percebem que estão tomando um negócio que é letal. Nós já tivemos, na história do Brasil recente, nós já tivemos muitos episódios, 10, 12 episódios ao longo dos últimos 20 anos, de mistura de metanol com bebidas alcoólicas, principalmente cachaça. É um produto barato, que você mistura numa cachaça barata e ele aumenta a quantidade da cachaça. Além do que também não paga imposto. Né? o E senhor aí, está então, falando do próprio metanol? O o metanol metanol, mesmo? o metanol. Bom, nós tivemos a coisa, eu não me lembro quando exatamente, mas acho que faz uns 10, 15 anos, nós tivemos um episódio terrível em Camaçari. Camaçari é um polo petroquímico, se utiliza metanol no polo petroquímico, e algum fabricante clandestino de bebidas misturou metanol com cachaça, vendeu baratinho lá na região e morreu um monte de gente que diariamente tomava sua dose de cachaça lá para aguentar as agruras da vida. Isso não faz muito tempo. Você que é boa nessas pesquisas aí, pegue aí, metanol no polo petroquímico de Camaçari. Vai aparecer alguma coisa lá de trás. Então, não é uma coisa. O uso do metanol, o mau uso do metanol, não é um negócio que aconteceu hoje. Faz tempo que de vez em quando acontece. E o que é raro é acontecer aqui no sul-sudeste, região rica, como é o caso de um dos bares que vendeu esse produto. E a outra coisa também que eu não sabia, que você podia pôr em vodka, em gin e em uísque, que são bebidas nobres. Eu sempre vi o metanol em cachaça. E para morador de rua, para um consumidor mais desprevenido, por assim dizer. Então,
tem consumidores, tem informações assim com baixa renda, tal, que às vezes utilizam o etanol do posto Etanol. para beber. Esse é menos ruim. O que acontece é que, originalmente, o etanol tem que ser desnaturado. Eles colocam lá um produto químico no etanol para ele não ser usado como bebida. Pelo menos essa é a regra. O etanol tem que ser desnaturado. Você coloca um treco lá que ele fica com gosto ruim, cheiro ruim, mas ele continua sendo um bom combustível. Então, isso é possível. O etanol também é adicionado na gasolina. Nossa gasolina tem 20% de etanol, para ficar mais barata e não mexe muito com o rendimento dos motores. Mas esse é um capítulo à parte. Agora, o metanol é usado, até onde eu aprendi, nos motores a diesel, também para fazer uma mistura com o diesel, para tornar o diesel mais barato. Então o senhor está dizendo que teve esse caso, Camaçari, tem aqui uma pessoa relembrando um caso, acho que na Rússia, também o Fabrício. No mundo inteiro tem. No Brasil tivemos vários casos, vários casos. Então, a diferença, então, que o senhor percebe nesse momento é que dessa vez atingiu lugares de patamares mais altos. O nível de renda mais elevado. Eu nunca tinha visto em um lugar de nível de renda elevado. Por isso que eu acho que quem fez a mistura, o clandestino que produziu essa mistura, ou ele não sabia o que ele estava fazendo, eu acho que esse é o mais provável, ou ele é mesmo um serial killer, que eu não acredito. Né? É mais fácil sair dando tiro por aí do que fazer isso que ele fez, mas tudo é possível nesse mundo. Né? Mas eu acho que ele não sabia o que estava fazendo. Se ele soubesse que ele estava matando os fregueses dele, ele não teria posto metanol. Eu acho que ele achava que estava pondo etanol. E deve ser um falsificador rotineiro, que de repente viu uma oportunidade de comprar um produto mais barato que tinha o mesmo efeito que é o metanol. Mas só que ele não sabia que o metanol era um produto mortal. Quem vendeu para ele sabia. E sabia que ele ia utilizar para adulterar a bebida. Esse é o criminoso que nós temos que achar. E enquanto isso, a minha opinião, nada em bar. Nada em bar, né? Bebidas destiladas, nada em bar. Pode tomar um vinho e cerveja, mas destilados, caipirinha, acabou. Enquanto não descobrirem tudo, eu não bebo mais em bar. O senhor falou em torno de 18 mil garrafas, é isso que o senhor falou? É o que eu vi num dos noticiários aí ao longo do dia de hoje, que tem 18 mil garrafas, ou foram capturadas aí pela Vigilância Sanitária com a Polícia Civil nas batidas que deram ao longo do dia de hoje, e dizem que vão continuar dando as batidas no dia de amanhã. O que eu acho é que tem que achar quem vendeu. Já tem 4 estabelecimentos e uma distribuidora que foram fechados. Agora, os donos desses 5 estabelecimentos, eles sabem onde eles compraram, com certeza. Eu não sou polícia, eu sou médico, mas com certeza tem aí um caminho a ser identificado. E é a história lá do que eu disse, né? Para descobrir quem matou o delegado-geral, demorou uma semana. Para descobrir quem matou Marielle, 3 anos. Vamos ver quanto tempo demora para descobrir o que aconteceu, da onde veio e quem usou o metanol. E essa coisa do delegado também a gente precisa ir com bastante calma, né? Porque rapidamente ele ficou sem proteção um tempão, e aí rapidamente já se descobriu.
Não é, é que ele foi numa rádio e deu entrevista contando o fato de que ele era um sujeito livre, livre e solto. E aí, inimigos antigos, pelo que eu entendi da história, inimigos antigos dele tiveram acesso a, a esse depoimento dele. Aparentemente foi isso que despertou a disposição para montar uma tocaia para ele. Complicado isso da gente saber, né? Tinha um comentário aqui, o Fabrício estava comentando, o que se sabe é que o PCC tem estoques de metanol contrabandeado, com o qual já adulterou gasolina de seus postos, né? Isso. É por isso que eu estou supondo que uma hipótese provável é que esse metanol venha do PCC. Mas o nosso governador já garantiu que o PCC não tem nada a ver com isso. Pode ter a ver com outras coisas, mas eu não. Eu sabe como é que é, né? Não sou eu, é o governador que está falando isso, é o doutor Tarcísio. Então, é interessante porque hoje, até o Miola, no painel, né, um pouco antes, ele levantou uma questão, não sei se o senhor conhece o De Olho nos Ruralistas, se o senhor conhece esse canal, é um canal excelente, eu já entrevistei eles algumas vezes, e eles são investigativos, eles são um observatório do agronegócio. E eles fizeram, há algum tempo atrás, todo um mapeamento dos doadores de campanha do Tarcísio, do agro. E uma das pessoas é uma moça, Maribel Rolim, se não me engano, ela é uma pecuarista e ela é tida como uma suposta testa de ferro do PCC. E ela é a sexta doadora, maior doadora da campanha do Tarcísio de Freitas. Tem várias conexões, é que tem que ver o vídeo é bem completo, mas ele vai trazendo todo um encaminhamento. Então, primeiro, esse depoimento do Tarcísio é problemático, porque ele não tem como saber se que não tem. Não é se ele está começando uma investigação, não é? Então não tem como negar veementemente, não é isso? Como dizem os americanos nas campanhas políticas deles, né? Follow the money. Vamos seguir o dinheiro, que a gente acha o que tem que achar. Teve uma aqui que brincou, follow the drinks, que vai achar também. Follow the drinks, tá certo. E boa ideia. E foram apreendidos 15 milhões de selos para falsificação de garrafas, quer dizer. Esses selos é outra história que tem que ir atrás. Quem Sim. é que imprimiu esses selos? Esses selos são selos da Receita Federal. E se você não está pagando. Uma das razões pelas quais você faz a falsificação é para não pagar o imposto da bebida, que não é um imposto barato. Então, para pôr o selo na garrafa, você tem que falsificar o selo. E tem que ter uma gráfica especializada para conseguir falsificar de maneira adequada o selo. Tem gente que compra e que olha essas coisas. Vai lá olhar a qualidade do selo, porque ele não quer que chegue um fiscal no seu bar e o fiscal vai lá, olha, esse selo é um selo falsificado. Você está burlando o fisco. Então, se tinha tanto selo falsificado, aí é uma outra linha de investigação que tem que ser perseguida também. E, professor, como o senhor falou, né? Não tem cheiro, você não tem como saber. Não, tem uma pergunta aqui da Maria Elisa, ela está perguntando, Valéria Marques, por favor, pergunta ao professor se há uma fita reagente ao metanol para testar as bebidas. Não. Seria bom que tivesse. Não tem. A única coisa é você tem que olhar a garrafa, tentar ver se ela não é uma falsificação, se o rótulo é verdadeiro. Se bem que você gastar muito dinheiro para fazer uma falsificação, você acaba anulando o lucro que você teria fácil com a falsificação. Então, as falsificações têm algumas grosserias no rótulo,
na tampa, no tipo de garrafa e no selo. Selo que demonstra que você recolheu o imposto. Se tudo isso tiver ok, se supõe que a bebida seja verdadeira e faz parte do pedaço bom daquele terço das bebidas brasileiras que não são honestas, né? Uma parte das bebidas que nós consumimos são contrabandeadas, ou seja, não pagam impostos. A outra parte é produzida clandestinamente, as outras duas partes. Então, isso é importante. Hoje, a única coisa que nós podemos fazer é tentar olhar a garrafa, acreditar nela e aí beber. Né? Aí você, entre 6 e 24 horas, se começar a ter sintomas gastrointestinais, turbação da vista, etc., você sabe que você tomou metanol. E aí corra para o hospital, que tem salvação ainda. Existem remédios que podem ser utilizados para anular o efeito do metanol dentro do nosso organismo. Mas não pode demorar muito tempo, que uma das consequências é perder a visão, outra é perder a vida. Nós já tivemos 5 pessoas mortas até agora, entre os 20 e poucos que são declaradamente intoxicados. Né? E deve ter algumas pessoas, não sei quantas, que tomaram, mas tomaram pouco, ou têm um metabolismo particular que conseguiram tomar e não apresentaram a doença. Por quê? Porque nós não somos todos iguais. Nós não somos uma máquina que acontece tudo igualzinho aqui dentro, comigo, com você, com ela, etc. Então, pode ter gente que tomou essa bebida nesses bares, não tomou o suficiente, ou tomou e tem um metabolismo diferente. E está olhando isso tudo acontecer, falando, ainda bem que eu não fui nesse bar, mas foi. Foi, mas não bebeu o suficiente, ou tem um metabolismo melhor, né? Ou mais, sei lá, diferente. Mas o fato é que nós temos que ir atrás. O seu conselho, então, seria não beber. Não bebam produtos destilados nas próximas 2 semanas. E eu acho que isso também é importante para pressionar os bares. Um bar que compra uma bebida fabricada clandestinamente, ele sabe o risco que ele está correndo. O dono de um negócio sabe do seu negócio. Ele quer ganhar mais. Eu acho que não é crime querer ganhar mais, é crime querer ganhar mais prejudicando as pessoas vendendo um produto de qualidade duvidosa ou até envenenado como esse. Muitos desses proprietários de bar são absolutos ignorantes, não sabiam o que estavam fazendo. Mas não saber que está matando alguém não é desculpa. É crime igual. Então, eu acho que está na hora da gente falar para os nossos amigos proprietários de bar, olha, cara, você vai ficar no estaleiro, porque eu agora não volto a beber enquanto eu não tiver certeza que o que existe no mercado é um produto sadio. Sadio, álcool nenhum é sadio, mas enfim, é um produto que não mata. Mas eu acho que esse recado tem que ser dado aos proprietários de bar, para que eles tomem as providências que são necessárias no sentido de identificar quem produz esse tipo de veneno, quem vendeu esse tipo de veneno para ele, para que a polícia vá atrás, porque isso está prejudicando o negócio dos nossos proprietários de bar. Eu acho o bar um lugar legal de ir, é um lugar de congraçamento, é um lugar em que nós fazemos amizades. Eu não acho ruim isso. Eu só acho ruim matar gente que está para se divertir, que está para se descontrair das tensões do dia. O senhor falou realmente uma coisa muito interessante, pressionar os bares, entendeu? Pressionar para que eles próprios auxiliem nessa regulação
né, como se fosse uma autorregulação, ó, vamos aí exigir também a regulação. Essa é uma questão importante, né? O brasileiro tem eu brinco que eles têm uma síndrome de Joaquim Silvério dos Reis, né? O Joaquim Silvério dos Reis foi aquele cara que traiu o Tiradentes lá atrás, né? E aí a gente confunde traição com a alcaguetagem, traição com denúncia. A denúncia é construtora de cidadania. Traição é o que o Joaquim Silvério dos Reis fez. No caso aqui, de você identificar o bandido que está fazendo esse tipo de coisa, não é traição, é denúncia, ou seja, uma forma de construção da cidadania. Nós não podemos aceitar as coisas erradas que acontecem na nossa sociedade. Nós não podemos aceitar atos de racismo, nós não podemos aceitar atos que diminuem pessoas, violência contra a mulher. Nós não podemos aceitar nada errado. E nós aceitamos tudo errado. Por quê? Porque a gente vive num clima de impunidade. Está na hora da gente fazer um acordo, somos contra a impunidade. Tudo que for errado, eu sou contra. E vou denunciar e vou exigir que o poder público tome providências. Ah, você é muito bobão. Pois é, eu sou um bobão. Não, com certeza o senhor não é nada bobão. O senhor está falando, acho que um problema fundamental, inclusive da nossa, que está na chaga da nossa história, né? Porque, de certa maneira, a gente sempre aceitou, vamos dizer assim, até pela própria estrutura, né, de a construção da nossa história, né, de violência, de escravidão, de subserviência, também dessa questão da questão de classe, sempre uma aceitação, né? A gente estava falando agora há pouco com o Alex sobre, e com o Paulo também, né? O quanto as pessoas defendem, por exemplo, que não haja taxação dos super ricos, né? Como se um dia você fosse virar rico também, entendeu? Então, tem um pensamento, o senhor falou muito bem essa coisa do Joaquim Silvério dos Reis, né? Um pensamento de, eu não vou falar nada, mas eu tenho que falar, porque o princípio da coisa tem que votar errado, tá? Então, é um aprendizado aí nosso, enquanto brasileiros, eu acho. Como brasileiros. É por aí, eu acho que a gente tem que ter um comportamento diferente. Isso tem que começar em algum lugar. Que tal começar no meio de um desastre praticado no momento em que nós íamos nos divertir, que é o momento de tomar um drink, né? E aí encontramos o metanol. É um bom momento para a gente começar a despertar o nosso sentimento de reconstrução da cidadania no nosso país. Tem um comentário aqui, eu vou fazer uma pergunta aqui, eu não sei se ela está meio esdrúxula, mas o Wagner falou assim, uma das características do metanol é que sua chama é incolor, ao contrário do etanol. Não daria para se perceber, eu querendo fazer um teste, não daria para se perceber se tentasse se colocar fogo na bebida? Eu tentei me preparar para vir conversar com você. Eu li um monte de coisas sobre o metanol. Uma das coisas que eu li foi esse negócio de pôr fogo. Eu não estou querendo desacreditar o nosso internauta aí que colocou essa questão da cor da chama. Agora, eu acho que a cor da chama varia bastante em função da quantidade de oxigênio que existe no lugar, passar o vento, o ar, etc. Então, eu não sou capaz de opinar sobre isso que esse nosso internauta falou. Agora, o que eu li é que pôr fogo só ajuda, eventualmente, alguma coisa a mais pegar fogo. Então, cuidado ao pôr fogo, porque o produto é inflamável. E aí, quando você for tentar ver se a pinga tem uma chaminha azul e o metanol tem uma chaminha sem cor, você pode correr o risco de produzir um incêndiozinho. Então, chega de piorar. Então é não isso. Não beba álcool. Não vamos fazer aí um momento aí sem álcool, ou só com aquelas, né? Acho que cerveja, né? Ou talvez uma. Cerveja e vinho.
O vinho estaria livre disso? Estaria? Totalmente livre. Não tem por que Tá. acrescentar metanol no vinho. E tampouco na cerveja. Embora, né, vamos lembrar de novo, a coisa de uns 2, 3 anos, tivemos um problema numa cervejaria lá em Belo Horizonte, morreu uma meia dúzia de pessoas também lá. Foi um erro de produção da cervejaria lá em Belo Horizonte. Mas, ou seja, tudo que é sacaneado, mal feito, pode trazer, né, uma consequência. Eu nunca fiquei sabendo de vinho tinto. Vinho branco, já vi problemas com vinho branco. Se você acrescentar um produto que faz com que o vinho não congele. E é um produto utilizado na indústria de refrigeração. E é um produto tóxico. Então, já teve acidentes com vinho também. Mas o que eu li, tá na história da vigilância sanitária, foi com vinho branco. Tem uma brincadeirinha aqui da Maria Elisa, ela falou: fumem flores. Tomem chás É, de flores também. Ai, Deus. Olha, professor, deixa eu fazer um comentário que o senhor também. A gente não tinha combinado isso, mas o senhor viu essa questão aí do Trump desqualificando as vacinas? O senhor viu? Como é que o senhor está vendo isso? o Trump é um desastre redondo, sabe? O redondo é uma coisa mais ou menos perfeita, né? O Trump é um desastre redondo, ele é perfeito, ele consegue ser destrutivo aonde ele põe a mão. É impressionante. Esses últimos tempos aqui, porque a maioria das pessoas aqui, a gente ouve falar muito do tarifaço e do desastre que ele está provocando na economia americana, cujas consequências nós vamos ver nos próximos meses, são consequências que não serão desprezíveis, por tudo que os economistas vêm falando. Que ele está destruindo cadeias de produção que foram duramente construídas no mundo. Onde é o lugar que tem a mão de obra mais barata? É lá na China. Então vamos produzir esse produto lá que vai custar mais barato. Onde é o lugar onde você tem menor vigilância ambiental? É na Índia. Vamos fazer essa parte da produção que é mais suja na Índia, né? Enfim, as cadeias de produção global foram reconstituídas. Hoje, grande parte, por exemplo, dos medicamentos são produzidos na Irlanda. Por que na Irlanda? Porque lá tem um conjunto de condições que foram criados pelo país para concentrar a indústria de produção de medicamentos na Irlanda. A Irlanda é um grande produtor de medicamentos no mundo. Tanto é que ele não mexeu muito com a tarifa dos produtos irlandeses, porque grande parte dos grandes laboratórios americanos produzem na Irlanda. Ou seja, essas coisas não aconteceram de repente, elas foram lentamente construídas depois da Segunda Guerra Mundial. É um novo mundo, esse mundo da produção de qualquer coisa. Ele desestruturou esse novo mundo, né? A indústria de aço não saiu dos Estados Unidos por nada, senão pelo fato de que eles estão guardando o minério deles, estão usando o minério dos outros países e utilizando mão de obra barata e energia elétrica barata para produzir aço. É basicamente isso. Eles importam o aço brasileiro porque o aço brasileiro é mais barato do que o deles, porque nós temos uma energia elétrica mais barata por causa da matriz hidráulica que nós temos, e nós temos mão de obra mais barata do que a mão de obra lá dos Estados Unidos, né? Então, esse mundo não nasceu do nada. E aí ele quer que isso tudo vire emprego lá nos Estados Unidos. Tá bom, vai virar emprego. Vamos ver qual é a consequência do ponto de vista do acesso das pessoas aos produtos que serão produzidos aí. Isso vai cobrar um preço muito grande. No ano que vem existem as eleições de midterm nos Estados Unidos.
né? Uma parte, mais da metade do Congresso americano vai ser renovado. Vamos ver em quem que os americanos vão votar, se é nos democratas ou nos republicanos. E se votarem pesadamente nos democratas, ele corre o risco de sofrer um processo de impeachment antes de chegar ao fim do mandato dele, né? E aí vamos ver se ele consegue pôr esses 800 militares que ele reuniu lá agora numa reunião para discutir quem é que é a favor dele, quem não é a favor dele, vamos ver se ele consegue transformar os Estados Unidos numa ditadura, né, que é o que ele quer. Ele quer ser um... Ele foi visitar lá o rei Charles, ele quer ser rei, né? Então, eu acho muito perigoso o jogo que o Trump está fazendo. Perigoso para ele e perigoso para o mundo, né? Não que o mundo estivesse indo para um lugar mais adequado, acho que não estava indo para um lugar mais adequado. Acho que o antecessor dele lá na Casa Branca era tão chinfrim quanto ele. Mas nós temos que repensar, de alguma maneira, por causa da destruição do meio ambiente, por causa dos fenômenos climáticos extremos, nós temos que dar um jeito de repensar esse mundo. Mas para isso tem que ter gente comprometida com uma vida melhor, coisa que esses governantes que estão aí, não vejo que eles sejam capazes de fazer isso. Eu queria continuar com isso, mas só queria esclarecer aqui. Tem algumas pessoas perguntando se tem um telefone de emergência. Tem. Eu vi o telefone hoje, o Ministério da Saúde disseminou esse telefone, que é o telefone da Central de Toxicologia nós temos no SUS algumas centrais de toxicologia, né? E é importante que a gente ligue nessa central de toxicologia, é um 0800. Eu até tinha pensado em copiar esse 0800, mas acabei no torvelino das coisas que a gente vive fazendo, esquecendo de copiar o número desse 0800, que é a central de toxicologia do SUS. Tem em todos os estados algum número para o qual se deve ligar quando você tem alguma dúvida sobre produtos tóxicos. Mas eu não estou conseguindo achar. Eu vou ver se eu acho aqui, mas, de qualquer maneira, assim, a orientação é: vá o mais rápido possível para o hospital, caso você tenha, né, esses sintomas mais aguçados, né? Porque o tempo para curar é crucial, né? Então, se você sentir vista turva, passou um tempo da bebida e você ainda estiver se sentindo muito mal, aí com certeza você. Os sintomas gastrointestinais, ânsia de vômito, dor de cabeça, esses sintomas que são diferentes de um. De um mal-estar, né? De uma bebedeira. De uma bebedeira, né? Então, vale a pena se preocupar com isso, tá certo? Como chama Central de Toxicologia. Toxicologia, vou ver. E assim que eu achar, eu ponho aqui para vocês, tá bom? Mas só para complementar, professor, que o senhor estava falando sobre a questão do Trump, né? Em termos de saúde, né? Assim, tanto lá quanto aqui, né? No caso daqui, a gente teve, além da pandemia com 700 mil mortes, a gente teve toda uma mudança no perfil de se tomar vacinas, de se precaver e tal. Parece que agora está começando a recuperar, mas ainda aquém do que era no passado. Recuperamos bastante já. Recuperou bastante? Nós chegamos a ter 60% de cobertura da vacinação do sarampo. Hoje já estamos com 85%, quando o natural era 95%. Então, o que o governo Lula já fez nesses quase 2 anos de governo foi
muito, 3 anos já de governo foi muito importante, foi positivo. Mas a destruição que o governo anterior fez é uma destruição digna de nota, merece prêmio a destruição que foi feita. Aqui, o PROCON de São Paulo orienta a procurar o Disque Intoxicação, cujo número é 0800 722 6001. 0800 722 6001. Eu achei aqui também. É, Muito bom, muito estamos bom. juntos, eu estou ficando bom nessa Estamos história também. juntos. Você foi mais rápido que eu aqui. Peraí. 0800 722 6001. Aí, Isso. gente, vamos anotar, tá? Para que fique aí pelo menos uma prevenção. Então, o Trump tá sendo um sucesso na destruição da saúde pública americana. Ele e aquele idiota do Kennedy Jr. lá, que é o ministro da saúde dele. Não, e a quantidade de gente que entra nessa live aí. Nessa lábia. Nessa rave aí, o nome que queiram dar aí, né? É uma atrás da outra. Né? É uma atrás da outra. Ah, não vacine, não vale a pena vacinar. Agora tem lá um remédio novo que ele está fazendo propaganda, que é o Leucoverin, que na verdade é vitamina B9, por causa de não sei o quê. Bobagem, né? Não tem razão para tomar nenhum tipo de vitamina. A única vitamina um pouquinho mais segura que pode ser tomada, que o máximo que acontece é você urinar um pouquinho mais vermelhinho, é a vitamina C. O resto, qualquer vitamina, tem os dois lados. Tem o lado bom e o lado ruim. Se você tomar mais do que devia tomar, vai ter algum tipo de efeito colateral que deve ser evitado, e dependendo da quantidade que tomar, pode ser mais do que um efeito colateral, pode fazer mal mesmo. A vitamina, normalmente, ela na natureza, ela vai estar acompanhada de vários elementos, né, que vão equilibrar o nosso corpo, não é isso? Uma boa alimentação tem tudo o que nós precisamos, tudo. Eventualmente, a grávida tem que ter uma suplementação vitamínica. E os muito velhinhos, porque se alimentam mal, né? Os velhinhos fazem um monte de coisas diferentes, mais devagar, não sei o quê. Uma das coisas que os velhinhos fazem é comer menos. E comer com menor diversificação. Não come fruta, não come verdura, não come... Aí precisa fazer complementação vitamínica. Tá certo? Ou você tá mutado. Desculpa, eu falando sem parar e mutada. O senhor já precisa ir? Já precisa Eu finalizar? vou entrar agora às 10 horas numa outra. Oh, meu Deus, o senhor tá... Pois é, não tem quem fale dessa coisa aí, entendeu? Muito bem, muito bem. Então, olha, o pessoal adorou. Tem gente pedindo aqui um corte, né? Para que a gente possa. Para a gente propagar aqui, vou falar para o pessoal. Agradeço a presença do senhor. Muito obrigado pelo convite. Gosto muito de vir aqui no 247 e gosto da audiência também. Eu fico aqui lendo as coisas que a audiência fala, eu só não me meto a responder à audiência, porque isso é o seu papel. Aí eu vou querer trabalhar no seu lugar, certo? Mas se o senhor quiser responder algum aí que o senhor. Não. Você é o dedo de ouro, eu não. Olha, tem essa, só para finalizar essa pergunta, que na verdade o senhor já respondeu. Gostaria de saber do professor Vecina se os Yankees hoje representam um perigo epidemiológico neste momento que aboliram a vacinação para várias doenças. Eles aboliram principalmente a vacinação do sarampo, porque o Kennedy Jr. ele é contra a vacinação do sarampo, porque ele ainda acredita
no que foi publicado lá nos anos 90 por um médico inglês chamado Wakefield, que tinha uma solução que ele produziu para vender e conseguiu convencer a Lancet, a revista Lancet, a fazer a publicação de que a vacina do sarampo dava autismo. E desde aquele tempo, o Kennedy Jr. acredita que tem que acabar com a vacina do sarampo. Então, a grande briga dele é com a vacina do sarampo. A vacina do sarampo é uma doença relativamente benigna para crianças ígidas e sem comorbidade. Eu tive sarampo. No meu tempo de criança, as mães levavam as crianças para pegar sarampo, né? Então, eu fui levado. A minha mãe, olha, vamos na casa de fulaninho. O que vamos fazer lá, mãe? Tem um menino com sarampo lá, você vai pegar sarampo para passar logo esse negócio. E eu fui lá, peguei sarampo e passei 3 dias de febre e um monte de bolinha no corpo. Bom, tirei de letra. Foi ótimo. Agora, eu era um moleque gordinho e bastante são, né? Agora, o problema é que quem não toma vacina não se protege. Agora, se um monte de gente tiver tomado a vacina, o vírus não circula. O vírus para de circular. Ele não consegue encontrar suscetíveis. É um evento epidemiológico isso. Agora, se esse cara que não tomou vacina lá atrás passa um tempo e agora ele é um adulto e cai a cobertura vacinal e o vírus volta a circular, o vírus vai encontrar quem? Crianças e adultos não protegidos. O grande problema do sarampo é encontrar um adulto não protegido, porque o adulto não protegido, quando pega um sarampo mais grave geralmente. No adulto, existe uma forma de encefalite que é bastante frequente quando você tem sarampo. E aí o adulto morre da encefalite. Então, o perigo é o vírus voltar a circular nos Estados Unidos, e hoje, com a facilidade com a qual nós nos deslocamos, nós temos por dia no mundo algo em torno de 30 milhões de deslocamentos por dia. Então, para uma doença ir de um lugar para o outro, é um estalar de dedos. E se você não tem uma boa cobertura vacinal, a chance dessa doença circular pelo mundo é uma chance relativamente grande. Quando nós estamos falando, então, hoje tem vírus da poliomielite no Afeganistão, só que os Afeganistão não têm dinheiro para ficar viajando para lá e para cá. Agora, tem vírus de sarampo circulando nos Estados Unidos. Os americanos vivem viajando para lá e para cá. Então, essa é a preocupação maior que nós temos que ter. Os casos de sarampo que nós tivemos recentemente aqui no Brasil são casos que nós importamos, foram exportados, principalmente da Venezuela, que está com uma cobertura vacinal ruim atualmente. Então, esse é o receio que nós temos que ter. Tá, joia. Muito obrigada, professor Gonzalo Messina. Obrigada pela sua participação. Espero vê-lo novamente em breve. Me convidem que eu venho. Um abração. Boa noite a todos e todas. Um abraço. Vou tirar o senhor aqui. E, pessoal, isso, vão mandando, terminando de mandar mensagem. A gente tem mais 5 minutinhos aqui. Também gostei bastante, acho que a gente merece um corte aí com o professor. O Gerson até comentou aqui, olha, meu avô pegou sarampo com 19 anos, perdeu os cabelos, ficou careca, mas sobreviveu, ou seja, pegou uma mais forte, né? Aí, olha, vários cortes, por favor, Valéria. Vamos pedir aqui, Antônio Carlos, porque realmente foi muito esclarecedor aí a nossa conversa com o professor. Vocês anotaram o telefone de emergência, né? Que eu passei. Vou ver se eu pego ele novamente aqui para mandar. Mas é isso, não é, minha gente? Mais alguma coisa que vocês queiram comentar? Aí, agora até eu perdi o telefone.
Todo mundo contando aqui quando teve sarampo. Ih, teve o ataque aí, flotilha interceptada. Vamos ver essa questão aí. Obrigada, gente. Olha, vocês ajudaram muito aqui nessa conversa com o professor. Vocês me mandaram várias perguntas interessantes. Gostei bastante aí da nossa conversa. Aqui, olha, o telefone, só para mostrar aqui mais uma vez, 0800 722 6001. Então, quem precisar de alguma orientação, liga, mas aqui nós já tivemos excelentes orientações aí do professor. Tá bom, gente? Obrigada todo mundo aí, um beijo para vocês e nos vemos amanhã. Amanhã ainda faço com vocês. Depois, na quinta-feira, a nossa querida Andréia volta. Então, um beijo para todo mundo e até amanhã. Tchau, tchau, gente.